Dona Maria, eu só vou pedir para a senhora responder no microfone para a gente captar bem o som da sua voz, entendeu? Nome completo da senhora? Maria da Paz Silva Ferreira. Bem perto, bem perto. Maria da Paz Silva Ferreira. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? Eu tenho praticamente 74. De hoje a 20 dias eu faço 74 anos. Desculpa, não entendi. A data? De hoje a 20 dias eu faço 74 anos. Hoje tem 73, vai fazer 74 qual dia do... 1º de outubro. Que ano que a senhora nasceu? 1951. Tá. Nome do seu pai, de sua mãe? O nome da minha mãe, Antônia Maria da Conceição Feitosa, e meu pai, José Orlando da Silva. A senhora nasceu em qual cidade? Eu nasci em Teresina. Endereço atual da senhora? Eu moro na Folha 14, lote A, quadra 05A, condomínio Antônio Cabeludo. Moro lá há 18 anos. A senhora é casada, solteira, vive em um estado? Sou casada hoje. Tem filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos. É. Profissão da senhora? Eu tenho um condomínio pequeno, que é de onde eu pego e sobrevivo. Quando meu marido morreu, o meu outro marido, a herança que eu recebi, eu fiz isso. A renda da senhora é do condomínio? É do condomínio. Ah, tá. É nesse condomínio que a senhora mora e tem outras unidades lá? São 36 casas. A senhora sabe ler, sabe escrever? Sei, sim, senhor. Estudou até que ano, até qual série? Eu terminei quando eu estava presa no CRF. Terminei ensino fundamental. Ensino fundamental? Foi. Tá. Tem título de eleitor? Eu estou com duas eleições que eu não voto. Mas tem o título? Tenho título. Quando vota em qual município? Marabá. Tá. Dona Maria, eu li para a senhora a denúncia, a senhora disse que entendeu o direito de permanecer, entendeu a acusação. Eu falei a respeito do seu direito de só responder se quiser, seu direito constitucional ao silêncio, e o seu advogado informou que a senhora só quer responder as perguntas dele e do jurado. É isso mesmo? Sim, senhor. Tá. Então, garantindo esse direito da senhora, a partir de agora, o seu advogado vai fazer perguntas para a senhora. Sim, senhor. Fique à vontade, doutor. Ok. Bom dia, dona Maria. Bom dia, senhor. Sou seu advogado, tá? Um dos seus advogados. Dona Maria, preciso que a senhora me conte um pouco da história que a senhora teve com Edilson, enquanto essa relação de confiança que o Edilson tinha com a senhora, de respeito, essa relação em que a senhora, desde a época em que seu esposo era vivo, a senhora manteve com Edilson. Eu preciso que a senhora hoje aqui, na frente dos jurados, a senhora fale para a gente como era essa relação com Edilson e que esclareça um pouco sobre esse assunto para a gente. Quando aconteceu os fatos, eu conheci o Edilson há 13 anos. Conheci ele, meu marido morreu em 2007 e ele foi na minha casa levado por um neto meu, o Jefferson, para me oferecer joia. Daí começou uma amizade que tinha entre eu e ele. Amizade de, às vezes, ele ir para o Marabá, almoçar na minha casa, até dormir, certo? Então era essa a nossa amizade. A senhora comprava a joia dele, a senhora já em momento pretérito havia devido ele no sentido de ter dívida, já pagou a dívida que a senhora tinha com ele, enfim, a senhora já comprou pulseira, cordão com ele. Explica um pouco sobre isso. Hoje é muito importante a senhora... Certo. A primeira vez que eu vi ele, foi quando ele foi na minha casa pela primeira vez, eu me lembro que eu comprei 2 anéis com ele. E paguei à vista. Nessa época eu paguei à vista. Depois, isso eu ainda morava na Folha 32. Aí depois ele apareceu lá, mas eu não comprei nada. Meu filho que comprou um cordão com ele. E eu não fui de comprar muita coisa com ele, porque sempre eu gosto de minhas coisas que eu possa fazer e arcar com a responsabilidade. Inclusive, teve uma vez que eu estava sem dinheiro, eu gostei de uma joia dele, eu troquei numa moto para não ficar devendo. Outra vez, ele estava com a namorada, que sempre ele ia com uma namorada diferente na minha casa. Ele estava com a namorada, ele comprou uma bolsa minha, da Carmen Steff, para dar para essa moça. Se não me engano, o nome dela era a doutora Raíza.
E o último pagamento que eu fiz para o Edilson, eu fiz na conta, inclusive, da doutora Raíza, porque ele nunca deu o número de conta dele. Era só na mão da namorada dele que eu pagava as contas. Dona Maria da Paz, a senhora algum dia, dentro dessa relação que a senhora teve com o Edilson, dentro dessas vendas que o Edilson fazia ali, vou colocar como a Oinótina, em que ela comprava joias na mão do Edilson, a senhora assinou alguma promissória avalizando dívida da Oinótina? Nem dela, nem ninguém. Eu nunca fui avalista da Oinótina, de nenhum dos meus filhos. A senhora assinou um contrato, uma confissão de dívida, aliás, em que a senhora confessava uma dívida de 1.900.000 da sua filha Oinótina, em que teria ali 2 testemunhas para comprovar essa dívida. A senhora algum dia já assinou esse documento, já foi no cartório, já ao lado de outra pessoa, a senhora já fez isso? Doutor, eu descobri que ela tinha essa conta com o Edilson depois do acontecido. Eu nunca me meti entre ela e o Edilson, nenhum, porque todos eles já eram de maior, moravam nas suas casas, e eu não tinha essa... Quando o Edilson esteve em Belém para realizar uma cobrança da Oinótina sobre essa dívida, a senhora estava presente? Não, senhor. A senhora sabe me dizer qual era a ocupação do Edilson? Se era somente joias ou se ele tinha uma outra ocupação? A senhora tinha uma relação de confiança com ele, a senhora conhecia ele. E assim, nós não podemos nos furtar disso, que ele era uma pessoa que confiava na senhora. E aí eu preciso saber, a senhora conhecia um pouco da vida dele? Um pouco. Ele mexia com joia, ele era agiota também. E ele comprava cartela das pessoas que tinham a joia empenhorada. Ele dava um dinheiro para a pessoa e pegava a joia, porque ele fez essa proposta para mim 2 vezes. E eu não aceitei, porque a joia que eu tinha era cara lá, e ele queria me dar, o que ele queria me dar não pagava. Certo, mas assim, é fato que a senhora é uma pessoa que sempre gostou de joia. A senhora sempre, né? É isso? A senhora sempre gostou de joia, de ter anéis, cordões? Só uma época, senhor, o ladrão entrou na minha casa, foi roubado mais de 1 milhão de joias e eu não conhecia o Edilson. Isso foi em 2003. Tá. Bora lá. A senhora ouve quando aconteceu esse assassinato do Edilson? Houve a apreensão ali do carro dele, em um local, em que foi encontrado diversos cheques, foram encontradas diversas notas fiscais, e aí eu lhe pergunto, a senhora sabe me informar se foi encontrado algum cheque no seu nome, em posse do Edilson, alguma confissão de dívida, algum documento que mencionasse a senhora? Não, senhor, eu tô desde 2005 que eu não uso cheque, eu só uso o meu cartão. Eu não tenho cheque pessoal. Certo. Bora lá. Deixa eu lhe perguntar. A senhora tem quantos anos, dona da Paz? Quantos anos a senhora tinha quando aconteceu o fato? Qual era a sua idade? 70. 68 anos? Não, 4 anos atrás? 69. 69. Hoje eu fiz 70 no dia seguinte que eu fui presa. E hoje eu vou fazer 74, dia 1º de outubro. Certo. A senhora foi colocada, pelas investigações iniciais, pelo relatório e pelas afirmações do delegado de polícia, em determinado momento, como uma suposta garante da dívida da sua filha. A senhora algum dia, falou para o Edilson, algum dia, a senhora assinou um documento sendo garante de dívida? Qualquer que seja a dívida. Não, senhor. Ele nunca nem falou para mim quanto a Oinótina devia para ele, que se Rafael devia para ele, eu não tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento que eles deviam, mas a quantidade nunca foi mostrada para mim, nem por os meus filhos, nem pelo Edilson. Ali essa dívida seria em nome da Oinótina? Com certeza, porque na minha não. A senhora ficou quanto tempo presa, dona da Paz? Eu fui presa a primeira vez, saí com 9 dias, mas depois veio a preventiva, fiquei
1 ano, 4 meses e 16 dias. Total, 1 ano e 5 meses que eu fiquei 1 ano e presa. 5 meses. A senhora se considera uma pessoa conhecida na cidade de Marabá? Muito, Muito conhecida. muito conhecida. O seu condomínio é um patrimônio que é seu. Ele é somente seu ou tem mais alguém que é dono Não, desse patrimônio? é só meu, é herança do meu marido. Herança do seu marido. É. A senhora tomou conhecimento, e aí eu quero que a senhora responda se a senhora souber de verdade, que a Oinótina, em um determinado momento dessa dívida, ela deu uma casa para fazer um abatimento dessa dívida para o Edilson, deu, assim que eu digo, como forma de pagamento. Isso eu sei. Essa, a senhora sabe? Pode sei. terminar. É uma casa ali perto daquele quartel Belog, uma casa muito boa, casona, construída num condomínio. É num condomínio? É, num condomínio. Vai. Perto do Belog, ali perto do Exército. Perto do Exército. Condomínio de luxo, essa casa lá? É, lá é só casa boa. Certo. Dona da Paz, a senhora, algum dia, ameaçou o Edilson, a senhora, algum dia, prometeu fazer alguma coisa com o Edilson? Senhor, nem pensamento. Eu nunca pensei isso. Primeiro, porque ele nunca me fez nada pessoal para mim ter raiva dele, para pensar qualquer coisa assim. E eu acho que eu nunca fiz para ele também. Certo. Eu estou lhe perguntando isso porque a Raíssa, que era quem tomava de conta das finanças dele, ela declarou que a senhora era uma pessoa que o Edilson gostava muito, e se ele tivesse vivo hoje, ele ainda venderia joias para a senhora. Por essa razão, eu lhe pergunto o seguinte, uma coisa que a gente precisa esclarecer aqui para os jurados. No que diz respeito ao Edilson ter estado na sua casa no dia. A senhora confirma isso? Confirmo. Ele era... Eu vou falar uma coisinha mais. Pode falar a verdade que sai do seu coração. Preciso que a senhora fale a verdade aqui hoje. O Edilson era muito amigo do meu filho que morreu, do Antônio. E uma vez ele foi de Paraupeba para minha casa, estava com 3 dias que o Toninho tinha sido enterrado e ele não sabia. Quando ele chegou, que ele procurou por o Toninho, eu falei para ele que meu filho tinha morrido. Ele não abriu nem a boca, só fez dar a volta e foi embora. Quando foi agora, ele foi na minha casa, porque dia 1º de abril, meu irmão caçula, de 40 anos, morreu de meningite. E no meu estado estava luto. E na hora que o Matheus pegou e me chamou, eu não estava na frente do condomínio, eu estava nos fundos, meu marido trabalhando, capinando, e eu lá perto dele. Quando ele chegou, Dona Maria, tem um senhor aí procurando por a senhora. Aí eu fui. Aí já encontrei ele no meio da estrada. Aí ele disse, é tu, meu filho? Ele disse, é. Eu digo, vamos lá para casa. Aí levei ele para casa, ele sentou de um lado do balcão e eu fiquei do outro lado aprontando o almoço. Fiz o arroz, fiz uma salada, já temperei o resto das coisas. Aí o Sandoval veio, o Rafael e o Matheus, eles estavam carregando uns vasos do fundo do condomínio para colocar na lateral do portão. Aí eles terminaram, chegaram para mim dizer, terminei. Eu digo, então vão tomar banho para almoçar. O Sandoval chegou também, foi tomar banho para almoçar. Aí eu chamei o Edilson. Ele nesse dia falou muito pouco comigo, ele quase não falava, estava no telefone o tempo todo. Aí eu chamei, eu disse, Edilson, meu filho, vamos almoçar. Ele disse, não, Dona Maria, não vou não, que eu estou falando com um cliente aqui. Eu vou atender agora. Eu disse, mas meu filho, come logo. Ele disse, não, eu vou comer na casa da mãe da Silmara, que ela está fazendo almoço para mim. Vou atender e depois eu volto. Tá. Isso, a senhora, por que eu estou lhe perguntando isso? Porque foi exatamente o que a senhora falou no seu depoimento. E eu preciso que a senhora reproduza aqui aos jurados. E o que acontece? Depois desse fato que ele saiu, e aí a gente precisa que, e a senhora também precisa responder para os jurados, que posteriormente, que a sua casa não tem campo de visão para a casa da Oinótina. Tem não. O carro dele foi visto saindo do condomínio. Não na hora que saiu da sua casa. Não. Aí eu lhe pergunto, posteriormente a senhora ficou sabendo que ele foi para a casa da Oinótina? Não, na hora que ele levantou para sair, ele pegou e me procurou por ela. Procurou pela Oinótina. Procurou por Oinótina. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deixa eu lhe perguntar o seguinte.
A Silmara já havia ido lá na sua casa? Não conhecia ela. A Raíssa já havia ido lá na sua casa? Já. Raíssa já, né? Já. Certo. A senhora... O Rafael morava lá com a senhora? Não, ele estava morando em Goiânia já nesse tempo. Ele Tá. morou comigo, mas aí ele Certo. arrumou uma mulher para lá e morava em Goiânia. Ele tinha uma casinha lá, uma época, né? Tinha. Tinha casa lá. Tinha. Essa casa não estava alugada, estava meio abandonada, era isso? É, verdade. Quando ele veio de Goiânia, a senhora se recorda quanto tempo ele já estava lá em Marabá? Que ele estava no dia do fato, ele estava lá em Marabá. Tava. Eu não Você lembro. recorda? Não me recordo. Não tem dias. problema. Só sei que ele ia embora no dia do acontecido, que eu vi ele falando com a mulher dele, e ela dizendo que eles tinham que ir para o Maranhão, na casa dos pais dela, e ela não queria ir sem ele. E a mulher dele morava onde? Morava em Goiânia. Como é o nome da mulher dele? É, Tainá. Tainá. Uhum. Certo. Dona da Paz, a senhora se recorda se lá na delegacia, e a senhora vai me responder que sim ou que não. Sim. Se a senhora se recorda que lá na delegacia, quando a senhora foi intimada, um dia depois a senhora foi até a delegacia prestar um depoimento? Fui. Tá. A senhora se recorda de ter participado de uma audiência com outro juiz, com advogados, lá em Marabá? É, A senhora, inclusive, estava presa nessa audiência? uhum, A senhora se recorda? Tive sim, tive audiência. Lá na delegacia, a senhora prestou um depoimento, a senhora falou. Eu, quando fui para a delegacia, depois eu não tinha nem advogado, porque eu não Certo, tinha de que ficar com medo, eu fui só. certo, não tem problema. A senhora se recorda que a senhora também falou em juízo, numa audiência que teve com o juiz em Marabá, e eu preciso que a senhora responda sim ou não para os jurados ouvirem a sua resposta. Os jurados estão aqui para ouvi-la. Que a senhora estava presa. A senhora pode responder, não precisa balançar a cabeça. Responda sim ou não. É, eu não me recordo, senhor. Certo. A senhora tem 72 anos, né? 73. 73, perdão. A senhora está passando por um tratamento, que já passava, mas a senhora tem um tratamento que a senhora está fazendo, ele agravou depois da prisão, a senhora pode falar sobre esse tratamento? Muito. Eu vou no médico quase que direto, Uhum. porque eu estou com problema cardíaco, eu estou com fibromialgia, artrose, eu estava quase cega também, eu operei. E o médico que me acompanha é o doutor César Montes. Tá. A senhora falou que estava quase cega. Essa cirurgia, a senhora falou que se operou, ela foi depois que a senhora saiu da prisão? Depois que eu saí da prisão. Certo, certo. Lá no seu condomínio, a senhora tem controle para abrir o portão? Tenho, sim, senhor. Dona da Paz, e aí eu vou me ater ao que foi falado sobre, e foi usada uma expressão contra a senhora, eu achei um pouco desarrazoada, que a senhora mentiu. Dona da Paz mentiu. No que diz respeito à saída do veículo, onde a senhora falou que o veículo saiu para o lado esquerdo, que seria Nova Marabá. E assim, entendendo que a senhora, nessa idade, a distância que é da sua casa para o portão, é uma distância considerável, eu preciso entender da senhora. Por que a senhora falou que o veículo saiu por um lado e o veículo saiu por outro? Os jurados precisam saber por quê. Pode falar. Primeiro que foi a primeira vez que ele saiu com o carro para o lado que falou que ele saiu. E o portão, na hora que ele pegou e saiu, eu abri o portão e fui me deitar. Eu me deitei, eu tinha terminado de almoçar, fui me deitar com meu marido. Quando eu acordei, eu me levantei umas 3 horas, ele não estava lá. Certo. Sei. Mas a senhora assim, tinha intenção de mentir, tinha intenção de assim, lubridiar uma investigação, dizendo ali que ele teria saído por um lado, sendo que ele saiu por outro, ou a senhora se enganou, ou a sua idade não lhe permitiu ter essa certeza? Preciso que a senhora me diga para falar para os jurados aqui agora. Eu me enganei, porque eu falei que ele saiu para a esquerda e ele saiu para a direita, mas nunca tive a intenção de mexer, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu não tive essa intenção de prejudicar ninguém. Certo. Dona da Paz, o seu celular foi preso. A polícia apreendeu o seu celular. A senhora se recorda de uma apreensão na sua casa, em que levaram o seu celular?
Levaram seu celular? Levaram 4 celulares. Certo, lá da sua casa, Da correto? minha casa, do meu marido, meu. E um que eu tinha comprado e ainda não tinha nem usado. Certo. Dona da Paz, eu preciso que a senhora deixe bem claro, até porque, como é um caso bem complexo e é muito grande essa história, o seu marido que a senhora fala é o marido atual. O seu marido, Antônio Cabeludo, uma pessoa extremamente conhecida há época atrás, lá em Marabá, esse já havia falecido na época dos fatos. Esse morreu em 2007. 2007, correto? Certo. Só um minutinho, Dona da Paz. Eu estou vendo aqui mais alguma coisa que foi citada. Sim. Em seu nome. Ah, tá. Dona da Paz, não existe, e aí eu preciso que se a senhora souber, a senhora vai me falar. Não existe qualquer prova neste processo que a senhora tenha ligado para o Edilson antes do fato, um dia anterior, no dia, na semana. Aí eu lhe pergunto, Dona da Paz, o seu celular foi preso. Ele, teoricamente, teria que passar por uma perícia. Mas responda aos jurados que essa perícia não está disponível. A senhora ligou para o Edilson no dia ou anteriormente, combinando alguma coisa com ele, falando para ele ir na sua casa? Não, responda senhor. aos jurados. Não, senhor. Não, eu tinha, eu acho que uns 4 meses que eu não falava com ele, nem pessoalmente, nem por telefone. Certo. Mas a senhora confirma aqui hoje que a senhora não ligou para ele? Não liguei. Não Certo. liguei. Até porque quando eu peguei e liguei para ele, há uns 4 meses atrás, foi para avisar que eu tinha colocado o dinheiro na conta da Raíza. Na conta da Raíza. Foi. Raíza era aquela pessoa que era que administrava as contas dele e recebia o recurso que ele comercializava e era pago através das joias, através da agiotagem. É isso? É. Tá. Eu vou passar aqui para o doutor Dilon e muito provavelmente já esclareci o que teria para esclarecer sobre isso. Tá? Outra coisa. O Wagner Prestes morava há quanto tempo lá no seu condomínio? Há mais de 3 anos. Tá. E aí, a senhora assistiu a audiência ontem, a senhora pôde perceber aqui uma questão sobre um vínculo que havia ali no primeiro momento, uma negativa, e essa negativa ela foi ali, né, discernida através de uma retratação. O Wagner Prestes era amigo do Mateus íntimo? Íntimo. Ele e o Mateus chamava ele até de pai, chamava ele de paizão. Ele era como um filho para o Mateus, como um pai para o Mateus. Eles tinham essa relação? Tinha uma relação muito, muito íntima mesmo. Eu percebi que vocês aqui, nós juntamos fotos para comprovar isso, que havia uma relação também amistosa, uma relação ali com a senhora também. É, né? porque a mãe dele era minha amiga, a mãe do Wagner. Certo. E a gente tinha esse vínculo. Porque eu querendo ou não, eu tenho vínculo com todas as pessoas que moram no condomínio, porque sou eu que faço os contratos, sou eu que recebo. Então, direto ou indiretamente, eu tenho contato com todas as pessoas que moram no condomínio. Certo, Dona Maria. Dona Maria, eu preciso esclarecer isso aqui para que a gente não fuja do que foi falado e a senhora responda de acordo com o que é a verdade. E essa pergunta eu faço para a senhora no seguinte sentido. Quando a senhora falou, quando o Wagner Prestes veio aqui e disse assim, a Dona Maria da Paz disse que mata pelos filhos, que faz qualquer coisa pelos netos, é num contexto de proteção, de amor pelos seus filhos, pelos seus netos, ou a senhora sai matando as pessoas por aí? Eu quero que a senhora responda isso. Senhor, eu nunca na minha vida trisquei com ninguém, nunca derramei o sangue de ninguém, ou mandei fazer isso. E eu acho que quase todos os pais protegem os seus filhos. É poucos que não protegem. E esse dizer, eu lembro do tempo da minha avó, por meus filhos eu mato e morro. Então, não é nada pessoal de eu dizer, não, eu vou sair matando. Não, isso não. Até porque isso foi falado anterior ao fato. Muito provavelmente que era quando vocês tinham uma relação, que era quando vocês iam para os garapés, que era quando vocês iam para os rios. A gente andava muito junto, o Wagner, mas a mãe dele, o pai dele era amigo do Sandoval.
E a mãe dele, minha amiga. Uma amiga, assim, de a gente trocar. Até se ela fazia uma comida diferente, mandar para mim e eu mandar para ela. E aí eu lhe pergunto o seguinte. O Wagner já foi ouvido aqui. O Wagner, a senhora acompanhou o depoimento dele lá na audiência com o juiz. A senhora tomou conhecimento do depoimento dele na delegacia, que ele assinou o depoimento da testemunha Alfa. A senhora pode perceber que ele colocou o Rafael, depois tirou, colocou o Bruno. Eu lhe pergunto, por que ele fez isso direcionado ao Mateus? A senhora saberia dizer para a gente por que ele colocou o Mateus nessa história? O Mateus, ele era assim, uma pessoa que dependia muito do Wagner quando ele mudou para lá. Uhum. Aí ele arrumou esse serviço lá na nossa água e ele trabalhava fazendo bico nas festas, sendo segurança. Mateus. E o Mateus, nessa época, começou a namorar uma sargenta Rosane. Certo. E a sargenta Rosane pegou e falou para ele se sair do Wagner, porque o Wagner não era de confiança, e ele pegou e se saiu do Wagner. Por causa disso, ele pegou e ficou inventando essas coisas do Wagner, do Mateus. Deixa eu lhe perguntar, alguma vez a senhora ameaçou o Wagner? Eu ameacei botar ele para fora do condomínio, porque ele pegou... Na entrada do condomínio tem planta de um lado e outro. Uhum. Ele pegou uma frigideira de água quente, de óleo quente e derramou nas plantas. Aí eu peguei e falei para ele. Eu digo, se você faz isso com uma planta que não está mexendo com você, você faz com as pessoas. Então você tem tal dia para desocupar. Dei 30 dias para ele sair. Certo. Deixa eu lhe perguntar. Teve uma confusão no grupo de WhatsApp do condomínio por conta de vagas de garagem do seu condomínio? Me diga sobre isso. Me diga se o Wagner esteve nessa confusão nesse grupo. Teve, porque já que eu estou falando, eu vou falar. Eu quero que a senhora fale poder aqui é o momento. Isso, fale tudo. O Wagner, lá no condomínio, atrás da minha casa tem 2 vagas. E na casa dele tinha uma vaga. Aí ele comprou ele tinha um carro, ele comprou um jet, comprou uma carroça e tinha uma moto. E ele queria espalhar nas vagas que ele achava no condomínio. E cada qual tem sua vaga, não pode pegar e fazer isso. E tem uma garagem rotativa, que é de visitante, que chega e fica naquela garagem. Aí o senhor Wagner, ele trabalhava em viatura, ele chegava e escondia a viatura de trás da minha casa e ia dormir na casa dele. Certo, aí no dia que eu peguei e briguei com ele, eu falei para ele, eu digo, eu não sei como é que tu pega e faz uma coisa dessa, tu já pensou que qualquer pessoa aqui pode te denunciar que tu pega a viatura e vem para casa? Perfeito, perfeito. Bora lá, dona Maria da Paz. Eu já tenho essa informação e aqui eu preciso que a senhora responda aos jurados no seguinte sentido. Eu sei que o Henrique nunca ligou para a senhora, que a senhora nunca ligou para Henrique, que o Henrique só esteve na sua casa nesse dia, mas eu pergunto à senhora sabe quem é Henrique? A senhora já ligou para Henrique? O Henrique já foi na sua casa a convite da senhora? Não, senhor. Não, senhor. Eu vim conhecer o Henrique, inclusive, depois do processo. Que a senhora ficou sabendo dessa pessoa. Fiquei sabendo, eu não conhecia. Certo, certo. A senhora tomou conhecimento que o Henrique, isso eu digo através de fotos, sofreu um atentado, foi baleado em algum lugar? Não, senhor. A senhora não tomou conhecimento. Não tem problema, senhor. A senhora precisa responder aqui de forma convicta. Doutor? Eu vou passar para o doutor Odilon, e aí ele vai também trazer os mesmos esclarecimentos sobre esses fatos, que a senhora não se furte e faça exatamente como a senhora está fazendo, tá? Certo. Dona da Paz, bom dia. Bom dia, senhor. Dona da Paz, doutor Diego já perguntou bastante, mas algo ficou ainda que eu penso para ser esclarecido, que isso vai ser tema aqui levantado nos debates. A autoridade policial, que a senhora deve ter visto o depoimento dele ontem, ele fala que quando faz uma busca e apreensão, encontram um revólver, até parece que meio exótico. A senhora pode explicar isso aí? Senhor, quando a polícia chegou que me mostrou a ordem para pegar e fazer o trabalho, eu peguei o delegado Marcelo, pegou e falou para mim, Dona Maria da Paz, a senhora tem dinheiro em casa? Eu disse, tenho, sim, senhor. A senhora tem joia em casa? Eu disse, tenho, sim, senhor. A senhora tem arma em casa? Eu disse, tenho, sim, senhor. Só que a arma tinha registro e eu não
sabia que o registro tinha que ser renovado, porque era do meu falecido marido, a arma. Essa arma era do cabeludo. Do seu cabeludo. Inclusive tem o registro, eu levei para a delegacia com o nome do cabeludo e entreguei para o delegado. O registro e a arma. Perfeito. Então, esse esclarecimento é importante. Foi falado aqui, e eu lembro que lá na primeira fase, o Prestes disse, como a senhora não está em Marabá, estamos em Belém. Então, a sociedade daqui que está lhe julgando e não lhe conhece. Foi falado que a senhora tem fama de matar pessoas. Aí eu vou lhe perguntar, a senhora já respondeu, foi investigada, indiciada ou processada, a senhora tem 74, 75 anos, nesses anos de vida, por homicídio? Senhor, eu cheguei em Marabá em 1963. Se o senhor andar no Marabá, em vários lugares, o senhor vai saber, falar em mim vai saber, mas por eu ter ajudado muitas pessoas quando eu tinha firma de materiais de construção. Mas eu nunca derramei o sangue de ninguém, Deus sabe disso, que eu nunca nem pensei na minha vida. Não sei de onde ele tirou essa. A gente sabe. Foi mostrada uma foto aérea do seu condomínio aqui. A senhora chegou na sala, a senhora estava na sala, a senhora chegou a verificar essa foto aérea do seu condomínio? Não. Mas foi apresentada, talvez a senhora não viu, tá? Qual a distância mais ou menos da sua casa para o portão? Quase 100 metros, eu não tenho certeza assim, Não precisa... mas é quase 100 metros. Então não é essa distância que eu estou aqui para Não, senhor. Tá. É muito longe, muito longe. A senhora vai ao portão e abre o portão? Não, senhor. Como é que funciona essa abertura do portão? O portão ele é automático e tem sensor de um lado e outro. Inclusive foi por isso que na hora que eu fui para o quarto, que o Edil saiu, eu abri o portão, porque o portão fica 20 segundos aberto. Dava tempo ele entrar no carro e ter saído. Depois que eu entrei para meu quarto, eu não sei o que aconteceu. Então é distante o portão? Distante. A senhora viu que... A senhora chegou a falar, já chegou a comentar isso em juízo. Ele, de fato, ele foi ao seu condomínio? Foi. Ele foi direto falar com quem quando ele chega no seu condomínio? A primeira pessoa que ele falou foi comigo, porque eu estava de luto. A senhora estava com 13 dias. Meu irmão tinha morrido dia 1º de abril. A senhora estava onde no condomínio? Eu estava no fundo do condomínio, mas o meu marido, nós estávamos tirando coco, capinando, que lá atrás é cheio de planta, de plantação. E a gente estava lá quando o Matheus pegou e falou para mim que tinha um senhor que queria falar comigo. Aí eu fui, encontrei ele já no meio da estrada. Aí eu digo, é tu? Aí vamos para casa. Aí fui para casa com ele. Então ele foi caminhando para dentro da sua casa? Foi, caminhando. E lá na sua casa? Lá na minha casa tem um balcão americano que divide a sala e a cozinha. Ele sentou do lado da sala, do lado do balcão, e eu passei para o lado da cozinha e fui terminar o almoço. A senhora estava cozinhando? Estava cozinhando. Ele conversou com a senhora? Muito pouco. Pouco? Pouco. Ele e lá, quase... a senhora não sabe para onde ele foi? Ou não. Sabe para onde ele foi? Não. Eu vim saber que tinha alguma coisa errada quando a polícia foi para fazer a batida na minha casa. Até aquela altura eu não sabia de nada. Porque a Oinótina, ela tinha ido em janeiro em Goiânia comigo, ela fez todos os exames lá e ela ia fazer a cirurgia em Goiânia. E o Rafael já morava em Goiânia. Então, simplesmente eu não sabia se ele ia falar com o Oinótina, com ninguém. Perfeito. O restante o doutor Diego já perguntou. Eu quero que a senhora levante aqui, para a senhora ver se esse aqui é o seu condomínio. Colocando o ID para colocar a foto do condomínio. Já que a senhora disse que não viu lá,
como a senhora não estava aqui, estava na sala, reservado lá. Então, vamos aproveitar essa aqui. Onde é que fica a sua casa aqui? Minha casa é essa central, que fica no centro. Essa aqui? É. A saída do condomínio fica para onde? Fica para lá. Então, nem está aparecendo na foto aqui. Não ainda. está aparecendo, Então, o não. portão é mais para cá. Para lá. Eu estou satisfeito. O doutor está satisfeito aí? Satisfeito. Então, excelência, não precisa não. Ela já esclareceu geograficamente onde fica. Uma pergunta. Onde era a casa? Aonde seria aqui a casa da sua filha? A senhora consegue localizar nessa imagem? Não tem aquele coisa alta lá? Tem. Aqui perto da caixa Atrás d'água? da caixa d'água. Seria do lado de lá. Do lado de lá. Então daqui não teria visão? Não. Certo. Eu entro por esse lado aqui, lá está a entrada da minha casa. Certo. E o meu quarto fica bem no centro da casa, nem janela Aqui. não tem. Certo, perfeito. Eu estou satisfeito, tá? Eu vou passar a palavra agora, para a senhora entender, aos jurados, se quiserem esclarecer alguma dúvida com a senhora, tá? Eles vão fazer perguntas. Sim, senhor. Jurados, alguma pergunta? Se quiser só levantar o braço, faz a pergunta para mim. Eu faço a pergunta diretamente para a ré. Só tenha a cautela de não deixar transparecer as suas impressões com a pergunta, tá? Perguntas objetivas, pontuais, sobre algum elemento. Pode falar. Queria saber sobre o HD do CMTV. O HD? Que estava onde? Sumiu. Tinha câmeras de segurança no condomínio, na sua casa? Tem, sim, senhor. O que foi feito desse circuito de segurança? 3 dias antes Só pro microfone. antes do Edilson ir lá, eu moro perto da orla. O rio fica pertinho da minha casa. E eu não tenho certeza que foi 3 dias ou mais. Teve um estouro muito grande no rumo da beira do rio, como se fosse um raio que caiu, alguma coisa, e faltou luz. Faltou luz mais ou menos uns 40 minutos, e quando a luz voltou, as câmeras não estavam funcionando. Quando estourou, não estava funcionando. Quando foi um dia antes do Edilson ir lá na minha casa, eu peguei e liguei para o Wagner, que é o rapaz que mexe. E ele falou para mim que estava em São Félix do Xingu. Quando o Edilson entrou na minha casa, infelizmente ele não está vivo para pegar e falar. Ele até me perguntou: "E, dona Maria, as câmeras estão apagadas?" Eu disse: "Tá, meu filho, não sei o que aconteceu não." Pegou e deu um estouro aqui, e ele ficou piando assim. Aí pegou e não voltou a imagem. E eu falei para o delegado, quando ele pegou e me procurou. A única coisa que eu achei errado, senhor, sabe o que é? O delegado teve toda a oportunidade de fazer a perícia, porque ele não fez, e fica me chamando de mentirosa. Perícia? Perícia lá, na caixa onde fica o HD e tudo, para ele saber se tinha queimado ou eu estava mentindo, porque a gente ser chamada de mentirosa, como eu fui. Por que a dona Maria mentiu? Eu não menti, senhor. Eu não menti. Era isso que o senhor queria saber? Mais alguma coisa sobre essa caixa, sobre essa situação? Algum outro jurado? Gostaria de saber se era usual dele chegar, o vítima, né, fazer visita para ela, sem avisar. No dia que a vítima foi lá, ela avisou que estava aí? Não, ele ia na minha casa, toda vez que ele ia, nunca me avisava. A gente tinha uma amizade. Mas nesse dia ele não ligou? pra Ligou, falar não, que senhor. ia? Não, senhor. E ele frequentava a casa da senhora? Ele frequentava a minha casa, ele comia na minha casa. Teve uma vez que ele dormiu com outra namorada lá na minha casa, tem quarto de hóspede, e foi com a namorada que ele deixou antes da Raíza. Aí depois ele já me apareceu com a Raíza. Era uma moreninha de Conceição do Araguaia. Eu conversei com ela e tudo. Ele dormiu na minha casa.
Era uma amizade sadia. Eu não tinha nada contra ele. Era Nada. isso que a senhora queria saber? Era frequente? Não, não. Então, Ele morava onde? teve vez dele ficar quase anos sem ir no Marabá. Ele morava onde? Morava em Conceição, depois veio morar em Paraupebas. Ele não ia frequente na sua casa. Não, senhor. Passou mais de ano. sem Teve essa- vez dele ficar anos sem ir na minha casa. Eu não devia ele não me devia. Então, não era obrigado toda vez que ele viesse no Marabá e me visitar. Mais alguma pergunta? Com relação a uma fala que foi dada aqui, o Rafael chegou, a vítima estava lá com ela e ela garantiu que ele poderia vender para o Rafael, inclusive o Rafael parece que foi até lá em Parauapebas para fazer aquilo que ele tinha, o que ele queria ali. E a dona Maria da Paz garantiu que ele poderia vender, que ela garantia o pagamento. Isso no dia do fato? Isso no dia do fato? Ah, antes. Tá. O Rafael já... É seu filho, né? É isso? Meu neto. Seu neto, desculpa. O Rafael, ele comprou joias da vítima? Doutor, para A lhe senhora falar, garantiu o pagamento? para lhe falar a verdade, eu descobri que o Rafael devia para o senhor Edilson aqui. Eu não sabia. Eu não sabia nem se ele devia o Edilson. Mas ele comprou joias? Não sei contar, porque eu não sabia. Estou vendo agora ali no júri essa fala. A senhora nunca garantiu o pagamento Nunca garanti. de joia adquirida por algum familiar seu? Senhor, a minha filha, hoje ela tem 48 anos. Na época o Edilson tinha 52. Duas pessoas adultas que sabem o que estão fazendo. Se eu pegar Mas a dúvida era sobre o Rafael. sobre o Só Rafael, isso aí. não. Mais alguma outra pergunta? É do condomínio. O portão que foi mostrado? A Obrigada, senhora viu a senhora. foto e tinha um portão. Esse portão era do condomínio da senhora? É. É dessa foto que foi mostrada, É. senhor. Da minha casa para o condomínio, para o portão fica longe. Ó. A minha casa, ela fica no centro do condomínio, aquela lá, fica no centro do condomínio. Então, assim para trás, tem 3 ruas de casa, que são 13 casas que tem desse lado. Oh, desculpa, senhor. Aí, lá para onde vai o portão, a câmera não chega lá. Tem uma câmera de entrada, lá, quando entra, mas aqui está na frente, não dá de ver o portão. O portão fica longe da minha casa. Era isso que o senhor queria saber? Mais alguma? Não? Tá. Então, dona Maria, agora a gente vai encerrar o interrogatório da senhora e eu vou pedir para a Inótina entrar. A senhora pode... Bom dia novamente, dona Inótina. Bom dia. Seu nome completo? Oinótima Silva Ferreira. Qual a idade da senhora? 48. Data do seu nascimento? 24/1/77. Nasceu em qual cidade? Marabá. Endereço da senhora? Avenida Transmangueira, número 53, Nova Marabá. Profissão da senhora? Eu sou autônoma. Trabalha fazendo o quê? Eu comprava e vendia carro. Carro? É. Casada, solteira, vive em união Solteira. estável? Tem filhos? Tenho Quantos? 4, Algum menor de idade? 2, Qual a idade deles, dos menores? 15. 15 e 15. São gêmeos. são gêmeos? A senhora estudou até que ano? Ensino médio completo. Tem título de eleitor? Sim, senhor. Vota em Marabá ou em outra cidade? Marabá. Dona Inótina, tudo aqui está sendo gravado. A senhora já tomou conhecimento da denúncia, né, da acusação, que eu li para a senhora disse que entendeu, já tomou conhecimento do seu direito de permanecer em silêncio, só responder se quiser. E os seus advogados disseram que só vai responder as perguntas deles e dos jurados. É isso mesmo? Sim, senhor. Tá. Então, agora, os advogados farão perguntas, tá? Fique à Sim, vontade, senhor. doutores. Inótina, bom dia. Bom dia. Acho que não estou pegando, tá? Alô, 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 alô. Esse agora é o momento que a senhora tem para, se quiser, confessar se cometeu algum crime, se quiser, refutar os fatos que foram narrados por Sua Excelência, o juiz-presidente. Então, eu lhe pergunto, a senhora de alguma forma participou ou concorreu
na morte do Edilson? Eu quero confessar o meu crime. A senhora quer confessar? Quero. Vamos lá, Anótimo. Diga aí, como é que se deu isso aí? Eu conheci o Edilson, acho que em 2008, 2009, depois da morte do meu pai. E a gente fazia negócio, eu comprava a joia dele, só que ele me emprestava mais dinheiro do que eu comprava a joia. E era tudo normal, só que do meio para o fim, o juro foi ficando juro sobre juro e virou uma conta infinita que não tinha mais fim. E eu passei uma casa para ele, uma casa num condomínio muito bom. E Qual condomínio, Anótimo? é pro lado do 52 bis. Tá. Sei. Só que foi virando uma bola de neve, que o juro não acabava nunca e foi virando conta em cima de conta, sendo que o valor da casa já tinha pago tudo e ficou o juro rodando sempre. A senhora assinou uma confissão de dívida de R$ 1.900.000. Sim, senhor. Sua mãe, Dona Maria da Paz, ela foi sua avalista? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca fiz negócio nenhum com ele baseado em ela ser avalista, não. Nunca foi feito isso, não. Ela não tem nada a ver com isso. Nunca me avalizou em nada, em qualquer coisa com Edilson. Nunca, nunca, nunca. Dona da Paz não assinou nada, nem garantiu dívida alguma da senhora? Não. A confissão de dívida, ela não apareceu porque o valor do juro que está em cima dela, porque quem fez foi a ex-namorada dele, a Raíssa, e ela é advogada, ela colocou um valor de 50% de 50% em cima do valor que era 100 e alguma coisa. E esse foi só tirando. A senhora tinha medo do Edilson? Muito. Edilson. Se ela tinha medo. Alô. Vou repetir aqui para talvez realmente não for gravado. A senhora tinha medo do Edilson? Tinha. A gente já tinha discutido. Ele já tinha me ameaçado. A gente já tinha discutido outras vezes. E já tinha brigado por conta do valor do juro. Eu fui morar em Belém para ver se amenizava mais a situação, mas ele foi em Belém também. Estamos em Belém. Porque talvez confunde Marabá, Belém, entendi. Então, nós estamos em Belém. Então, ele veio a Belém aqui. Belém a gente está. Isso. Perfeito. Agora, a senhora sabia se ele respondia por algum homicídio? Ele tinha me contado que mandou matar uma pessoa. E que ele resolvia as coisas do modo mais prático. Aí a senhora assina a confissão. Assinei. Isso aí está exaurido. Agora vamos para o dia dos fatos. Dona Maria da Paz prestou um depoimento aqui. Ela disse que quando o Edilson chega, conversa com ela e depois sai da casa dela, aquela casa central. Sua mãe, Dona da Paz, sabia de algum intento criminoso contra o Edilson? Não. Não sabia, não. Eu nunca conversei com ela nem em relação ao valor de dívida nenhuma com ele. Porque não era dela a dívida era minha. Então não tinha por que eu passar para ela isso. Mas eu não falei com ela, não. A senhora tem 48 anos, não é? Sim, senhor. Vamos lá, Notno. Vamos lá para... Voltando para o dia. Ele sai então da casa da Dona da Paz, possivelmente vai para sua casa. É isso? Ele ficou atrás da casa da mamãe ainda. Ele estava conversando com alguém, não sei com quem era, no celular. E quando ele terminou de conversar, ele foi para minha casa. E aí? Prossiga. A gente discutiu, começou a discutir. E ele começou a me ameaçar e eu fiquei nervosa. E eu já tinha ligado para o Bruno
para ele ir lá para casa me ajudar. Ajudar ao quê? A resolver o problema com o Edilson. A senhora disse que confessou, que quer confessar. Resolver de que forma, dona Onótena? Matar o Edilson. Tá. Aí a senhora pede apoio a O Bruno. o Bruno Gleander. É. E aí o Bruno chega com quem lá? Ele foi com o Henrique e a Gabriela. A senhora está dentro da casa, da sua casa, com o Edilson. E aí? Eles entram, como é que funcionou? Tente narrar um Eu pouco estava essa... discutindo com o Edilson e a porta lateral da casa estava aberta. E o Bruno entrou com o Henrique. Aí quando eu vi ele entrando, eu peguei as crianças e fui para dentro do quarto. Aí fiquei dentro do quarto. Escutei barulho e tudo, mas não saí mais por causa dos meus filhos. Aí eu só saí de novo quando o carro já tinha saído, que não tinha mais barulho de carro nenhum. A senhora pagou algum valor para o Bruno? Sim, senhor. Qual foi o valor? 50 mil. Vamos lá. Quando eles vão embora, a senhora saiu da casa, quando o Henrique chega com o Bruno. Quando eles vão embora, saem, a senhora volta para casa, para dentro de sua casa, sai, isso que eu queria entender. O pós, a saída do Edilson, Henrique e Bruno. Eu fiquei em casa. Dei um tempo e comecei a ligar para minha filha, que eu fiquei preocupada. Porque eu tinha conversado com o Bruno e ela não sabia. E eu fiquei preocupada. Só que eu não estava conseguindo mais. O local para onde eu acho que ela tinha ido não dava a linha. A sua casa tinha marca de sangue? Não, senhor. Então, do seu conhecimento, houve alguma facada? Porque o Edilson, isso é incontestável, que ele sofreu várias perfurações de arma branca. Tinha marca de sangue? Tinha Não. poça de sangue na sua casa? Não, nenhuma. Ele não foi esfaqueado dentro da sua casa? Não. Não foi lá na minha casa. Foi no carro. Como é essa questão do resgate lá? Porque, pelo que narra na denúncia, saem do condomínio Antônio Cabeludo e vão lá para próximo à vila, antes da Vila São José, nossa água, né? É distante lá da Velha Marabá para o local onde eles vão. É distante. Eu comecei a ligar para a Gabriela, só que eu fui ficando desesperada e fiquei nervosa, não conseguia dirigir. Aí eu liguei para o taxista para me buscar, para me poder pegar minha filha. Esse taxista seria o Oziel? Sim, senhor. É aquele que... A senhora estava assistindo os depoimentos ontem. É aquele que faz o reconhecimento do Henrique? É, sim, senhor. E aí? Aí a gente foi para o lado da cidade, lá da Cidade Nova, só que eu não sabia onde é que era, que ela não conseguia falar, porque estava dando fora de sinal. E eu fui ficando desesperada, porque eu não sabia para onde é que ele tinha ido com a minha filha. Aí a gente entrou numa rua primeira errada, que era de um condomínio. Aí ele me ofereceu o telefone, pensando que eu não tinha crédito. Eu peguei e falei para ele que não era questão de crédito, era porque não estava dando, era sinal. E pedi para ele voltar para a rua para a gente ver se via a Gabriela. Só que a gente voltou e continuava sem ver ela. Aí a gente subiu para trás, só que não estava. A gente voltou de novo. Quando a gente voltou, aí a gente viu ele no meio da rua. Você viu quem no meio da rua? A Gabriela, o Bruno e o Henrique. Ali é BR, não é? É. De lá do Nossa Água, lá na BR-230, não é aquilo? É 230. De lá da BR-230, vocês foram para onde? Junto com... Seria com o Zeu, né? O taxista. Eu comecei com a Gabriela, perguntei se
ela queria ir para o condomínio, aí o Bruno disse que não, que era para ir para casa dele. Então a Gabriela ficou na casa do Bruno. Bruno. Depois dos fatos, a senhora foi ouvida em delegacia? Fui. Depois a senhora foi para o Paraná? Não, e eu fui primeiro para Goiânia. Depois que eu fui para o Paraná. Eu me desesperei porque o Wagner Prestes, que morava no condomínio, falou que a família dele ia mandar matar todo mundo da minha casa. A sua acusação, articulada na exordial acusatória, narra um homicídio, também narra alguma subtração de bens ou valores. A senhora chegou a furtar ouro do Edilson? Não, ele não estava com nada, não. Não tinha nada com ele, não. Porque na hora que eu peguei eles, o Bruno, a Gabriela e o Henrique, não tinha nada com ninguém. E nem comigo. Quando a senhora chega no local, o corpo já tinha sido, vamos falar na linguagem policial, que foi muito falado aqui, desovado. A senhora não viu o corpo? Não, eu não fui no local, não. Só na beira da pista. Tá. Eu agradeço suas perguntas, suas respostas. E vou passar para o doutor Diego, ele deve complementar. Bom dia novamente, oi Nótina. Bom dia, doutor. Oi Nótina, vamos lá recapitular. E assim, você já confessou, você está trazendo informações importantes. No que diz respeito ao plano, no que diz respeito à dívida e no que diz respeito às ameaças. Veja só, eu quero que tu me explique a história da confissão de dívida que você falou, que assinou. Só que assim, sobre a seguinte perspectiva: quando ele veio em Belém te cobrar e que essa confissão de dívida você não levou para sua mãe assinar, porque a dívida não era dela, e ele rasgou essa confissão na sua frente e falou que você tinha que fazer sua mãe assinar essa confissão de dívida. Me explique por que ele fez isso, por que ele rasgou essa confissão de dívida que você assinou, e por que você não levou essa confissão de dívida, que era sua, para sua mãe assinar. Eu quero que você já me explique por aí. Ele colocou o nome da minha mãe como avalista. Só que a gente nunca fez negócio nenhum baseado em cima dela, não. Nunca pediu para ela. E quando ele levou, eu falei para ele que eu não ia dar para ela. Que era minha dívida e ele não tinha por que passar para ela. Certo. E ele não aceitou porque a Raíssa ficava na cabeça dele também e ele queria que ela assinasse de qualquer jeito. Porque ela teria com, na cabeça dela, pagar. Porque tua mãe pagava tudo que tinha com ela, com ele, com Edilson. Isso. Certo. Bora lá sobre essa questão. Como você falou aqui, o desespero que você entrou, o desespero depois desse fato. O seu desespero foi saber que o plano era você, Bruno e Henrique. E quando você viu a Gabriela lá, trazida pelo Henrique, você se desesperou. Que a Gabriela não sabia de nada, era sua filha, a senhora colocou a sua filha no meio disso? É porque eu pensei que o Bruno não ia levar minha filha. Eu pensei que ele ia sozinho. Eu não imaginei que ele ia levar ela, não. E aí ele levou ela? Levou. Certo. Passado esse passo, Oinotina, 4 anos depois, você tem filho menor de 18 anos. Tenho. Você tem quantos filhos, além da Gabriela e o Rafael? 2. 2. Você começou a ver seus filhos a partir de quando lá no presídio? Tem muito pouco tempo. Você vê seus filhos quantas vezes por mês? Uma vez. Oinotina, eu sei que você confessou, sei que você
trouxe a verdade aqui, principalmente em relação a seus filhos, a sua mãe. O Mateus. O que o Mateus tem a ver com isso para estar preso, Nátina? Nada. Nada, nada. Por que esse menino está preso em relação à morte do Edilson? Você combinou com o Mateus para matar o Edilson? Não, ele não tem nada a ver com isso. Ele não participou de nada. Nunca nem conversei com o Mateus em relação a isso. Oi, Nátina. Isso você responde para mim, mas eu preciso que os jurados tenham a sua resposta. Você está arrependido, Nátina, de ter colocado a sua família nessa situação? Muito arrependida. Acabei com a vida da minha mãe, do meu filho. Meu filho perdeu 50% da visão por causa de um acidente. Minha filha. Eu não consigo ver meus filhos direito. Pode tomar água, tá? Pode ter calma. Desculpa. Pode falar. O Edilson ameaçava o Rafael. Já tinha falado que se eu não resolvesse, ele sabia onde resolver. Edilson. E falou que falava isso para ti. Ia tirar meu filho. Toda vez que a gente discutia, ele falava a mesma coisa. Ele chegou aí na sua casa quando você passou a morar em Marabá. Ele chegou aí na sua casa quando você passou a morar em Belém. E assim, eu preciso trazer também aqui aos jurados, que já foi trazido, eu quero saber da sua versão. Realmente, ele te ameaçava nesse sentido para receber essa dívida, mas ele nunca chegou a, por exemplo, tentar contra a sua vida. Isso é um fato, né? Ele ameaçava, falava que ia fazer, falava que você teria que pagar essa dívida, e foi isso que te levou, escuta, isso que te levou, essa ameaça, essa dívida impagável, a planejar contra a vida dessa pessoa? Foi, porque eu não tinha mais da onde tirar dinheiro para dar para ele, não. Você se sentia pressionada com isso? Muito. Todo mês a mesma coisa, todo dia a mesma história. E não tinha fim, mais juro de juro de juro. Mas você confessa que tinha uma dívida com ele. Eu nunca neguei, não. Eu falei no dia que eu fui na delegacia. Na delegacia você falou que essa dívida era sua ou era da sua mãe? Minha. Na delegacia você foi ouvida também com a sua mãe? A sua mãe foi ouvida no mesmo dia? Foi. Você foi na delegacia quando você foi intimado, Inódio? Fui. O marco temporal dessas cobranças ali, com mais ênfase, com mais... no sentido ameaçador. Você se recorda quando você passou a morar em Belém? Porque assim, não tem como fugir disso. O Edilson era uma pessoa muito querida para sua mãe. O Edilson tinha sua mãe como uma pessoa muito querida. E talvez, não sei, você pode responder isso, havia tanta confiança em você comprar, você pegar dinheiro com ele, através de agiotagem. E aí eu te pergunto, quanto tempo durou até você tomar essa decisão de planejar isso que você acabou fazendo, que você está confessando aqui? Veio de onde? 2019, final, 2020, 2021, foi uma semana antes. As cobranças foram a partir de 2019. Vocês conseguem se recordar sobre isso? Quando ele foi em Belém, eu já estava muito nervosa, porque eu já tinha saído daqui por causa dele. Da insistência de ficar indo todo mês no condomínio, toda semana. E ele chegou aí com um cara falando que era amigo dele, e ficou mostrando o condomínio, uma vez que eu estava no condomínio me intimidando. E de 2020, no final de 2020, estava ficando insuportável. Aí, início de 2021, eu comecei a me desesperar, que eu não sabia mais o que fazer. Certo. Eu vi, inclusive, mencionado e a conferir,
que havia um cheque até na posse dele, que foi um cheque devolvido, que você havia dado, que você não tinha conseguido pagar esse cheque, que esse cheque foi devolvido até pelo motivo 12, motivo de cheque sem fundos. Você estava tentando pagar a dívida para ele, mas você não conseguia pagar essa dívida. Esse cheque, ele estava... Me explica esse cheque, me fala sobre o cheque. Esse cheque já estava no pagamento da casa. E ele só pegou e devolveu. Era 2 cheques. Ele devolveu um e ficou com o outro. Ele não devolvia. Entendeu? Entendi. Então, há a possibilidade de fazer uma representação daquele cheque no que diz respeito a uma cobrança judicial, mas o cheque devolveu e você pagou de outra forma. Entrou no dinheiro da casa que eu passei para ele. Entrou no dinheiro da casa. Essa casa ali foi abatendo a dívida. Mas Foi. ele continuava vendendo também, né? Continuava. Continuava vendendo e continuava te emprestando dinheiro? Fala a verdade. Continuava. Continuava. Até que um certo momento parou tudo e sobrou só a cobrança. Só. Ele queria me enlouquecer. Bora lá. O Rafael morava lá em Goiânia. Vou tratar do Rafael aqui, porque foi trazido que o Rafael inicialmente foi no carro lá para o local, foi visto dentro do carro, depois já não foi mais visto. Que ele fugiu para Goiânia. O Rafael morava em Goiânia, não? Me explica essa história, não? O Rafael estava morando em Goiânia desde o início de 2021. Ele conheceu uma moça lá e estava morando com essa moça. O Rafael não estava morando em Marabá, mas não. Tá. E como é o nome dessa moça? Tainã. Tainá. Inclusive nesse dia, o Rafael chegou aí na rodoviária comprar uma passagem para ir para Goiânia. Você se recorda? Se você não se recordar, não tem problema. Foi. Foi. Oi, Nótina, deixa eu te perguntar agora. Vamos lá. Houve um plano arquitetado em que já havia pessoas em Goiânia que sabiam desse plano, que eram amigos de Bruno. E desse plano surgiu a pessoa chamada Henrique. Tudo bem. Você, Nótina, você, algum dia, dentro desse plano, ligou para Henrique? Nunca. O Henrique ligou para você, Nótina? Nunca. Quem foi que arrumou o Henrique? O Bruno é amigo dele. Certo. O plano era você, Henrique e Bruno. Quando vocês fizeram esse plano, você chegou a se reunir com o Henrique antes? Não. Ou Bruno iria trazer o Henrique e vocês iriam executar o plano? Não. Nunca nem tinha visto esse menino na minha vida. Era o Bruno. Certo. Então, bora lá. Quando o Bruno mencionou o Henrique veio com a missão de quê? Quando o Bruno mencionou ele para mim, Isso. para matar o Edilson. Para matar o Edilson. Ao longo das investigações, ele foi citado, ele foi informado quem seria. E aí, com o passar do tempo, foi extraída algumas informações que até este pertencia de umas organizações criminosas que tem aqui no estado do Pará. Ele saiu de Castanhal em razão de já saber que o Edilson ia lá na sua casa. O Edilson já tinha avisado que iria fazer uma cobrança a você. E aí, no dia seguinte, às 6 horas da manhã, o Edilson chegou em Marabá. O Henrique chegou em Marabá. E a partir daí, uma curiosidade. Não foi mais dado informações do Henrique, nem no local da desova, eu digo essas informações dentro do processo, e nem lá no condomínio. Porém, o Bruno disse que o Henrique estava lá no condomínio. O Bruno afirmou que o Henrique estava lá no local da desova. Reitero, quando você foi buscar a Gabriela, quando o Henrique esteve na sua casa, você pôde ver ele, você pôde confirmar que era ele que estava no local da desova na sua casa? Pude. Eu comecei a ligar para minha filha porque quando
no caso, o Bruno entrou com ele, que eu nunca tinha visto ele, eu me desesperei, porque eu pensei que o Bruno ia só. E também nunca imaginei que ele ia levar a Gabriela, nem menos esse menino. E como ficou a tua cabeça depois, Oinótina? Como ficou esse desespero? Como foi que ficou isso? Eu queria saber da minha filha, porque ele tinha levado a Gabriela, eu não sabia para onde era. E eu não conhecia o menino, nunca tinha visto. Eu tinha falado só com ele. Não era para ele envolver ninguém, muito menos levar a Gabriela para lugar nenhum. Ele falou que ia resolver, só que ele pegou e apareceu com o Henrique e a Gabriela. Quando eu consegui falar com minha filha, ela estava desesperada no telefone. Estava chorando, desesperada. Certo. Bora lá. Sobre o medo que o Henrique tinha, perdão, o medo que o Bruno tinha do Henrique matá-lo. A Gabriela também começou a ter esse medo depois de tudo que ocorreu. Você já disse que também tinha esse medo do Henrique. A Gabriela chegou a confidenciar a você sobre esse medo? Falou. Falou que estava com muito medo e que o Bruno tinha um pavor dele muito grande. O Bruno tinha pavor dele? Tinha. E o Bruno sabia de muita coisa dele e que eles já eram conhecidos. E eu perguntei para ela Pode falar. por que ela tinha tanto medo, o que ela sabia também. Aí ela falou que ele era faccionário e que era muito... Não sei nem qual é a palavra que usa no meio deles. Importante, eu vou colocar. Entendi. O Henrique era uma pessoa cheia de tatuagem. A senhora se recorda do Henrique? Se a senhora não se recordar, não tem problema. Precisa que a senhora só fale a verdade. Não, ele não tinha, não. A senhora não se recorda disso? Não. Certo. A senhora não se recorda ou ele não tinha? A senhora pode falar. Se a senhora entendeu que ele não tinha, pode falar, pode ficar tranquila. Pode falar. Não, ele não tinha, não. Certo, perfeito. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Quando foi apreendido o seu celular? Foi apreendido um celular seu lá em Goiânia? Lá em Goiânia não, lá em Foz do Iguaçu? Foi. Foi? Foi apreendido o que mais lá? Me diga lá, o que foi apreendido mais? Você se recorda? Foi meu celular, da Gabriela, joia, relógio, bolsa, dinheiro, cartão. Entendi. Fone de ouvido, agenda. Notebook. Notebook. Certo. A senhora ficou presa lá em Foz do Iguaçu? Fiquei. A senhora ficou presa lá há quanto tempo? 5 meses. Aí a senhora veio para Marabá? Foi. Tá. Em Marabá a senhora fica na mesma cela que Gabriela, sua filha. Em Marabá a senhora tem contato com sua filha. A SEAP possibilita a senhora falar com sua filha? Eu quero que a senhora fale a verdade. Se a senhora não se recordar, se a senhora não souber, a senhora já confessou o crime, já disse que planejou. A senhora tem que falar a verdade aqui. Não, não fico com minha filha, não. Eu não posso nem Certo. ver ela. Qualquer atendimento que tem, que a gente está próximo, separa a gente. Desde quando a gente chegou na casa penal, que a gente é perseguido. A gente nunca conseguiu ficar junto, não. Não posso nem falar com ela, não posso dar benção para ela, não posso chegar perto dela. Ou vão brigar, ou a gente vai pegar medida disciplinar. Mas eu não fico com a minha filha, não. Certo. Deixa eu lhe perguntar, eu já estou encerrando, tá, Oinótina? E assim, sua confissão ela é muito importante. Eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa para falar sobre isso, falar do seu arrependimento, que os jurados entendam. Eu quero pedir desculpa para a família dele, mas eu me desesperei. Eu não sabia mais o que fazer. Eu quero pedir desculpa para minha mãe, que minha mãe não tem nada a ver com isso. Nem o Matheus, nem o Rafael. E que eu sinto muito pelo transtorno causado a eles todos. Que eu não sabia que
ia respingar alguma coisa na minha mãe, nunca, porque eu nunca pedi para ela ser minha avalista, nunca pedi para ela pagar nada para mim, eu não dou trabalho para ela, nunca dei trabalho para ela. A senhora se sente muito culpada de ter colocado sua filha Gabriela numa situação como essa? Muito. Porque não era para ele ter levado minha filha. Minha filha não era para ele ter levado. Ter envolvido minha filha nisso, nem meu filho, nem o Mateus, nem minha mãe. Minha mãe sabe que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa para prejudicar eles. Isso foi um ato de desespero, eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro para pagar uma conta que não existia. A confissão de dívida, eu assinei para ganhar tempo com ele, para ver se ele me deixava em paz, num valor de 50% de juros que eu nunca nem vi na minha vida. Mas... E quando ele rasgou essa confissão de dívida e pedindo para você ir buscar a assinatura da sua mãe? Eu falei para ele que não ia não, que não ia dar papel para minha mãe assinar nunca não. E ele não ficou satisfeito não. Oi, Note. Você está preparado para pagar pelo que você fez? Tem 4 anos que eu estou pagando, doutor. Tem 4 anos que eu estou pagando o preço mais caro da minha vida. O acidente do meu filho, que eu me culpo todo dia, que ele podia estar em casa, minha filha, meus 4 filhos separados. Seu filho perdeu a visão de um olho no presídio trabalhando, não foi? Perdeu. Eu estou perdendo a melhor fase dos meus filhos. Mas eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu sei que não dá para voltar atrás. Ai, Oi, Nótina. Eu não tenho mais perguntas. Eu queria te dizer que ao longo desses 4 anos, você, hoje aqui, fez um papel muito importante. E a sua confissão vai trazer justiça a quem deve ter justiça. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fale, abre seu coração, que a partir desse momento, quando você voltar aqui, você vai ser julgada pelas 7 pessoas que estão aqui atrás para lhe julgar. É a sua última oportunidade, eu já ouvi atentamente tudo que você falou. Esse julgamento está sendo transmitido para todo o Brasil. A sociedade Marabá também quer justiça, e você está colaborando com a justiça, Notina. Fique à vontade para falar o que você quiser. Doutor, a justiça está sendo feita tem 4 anos. Tem 4 anos que eu estou passando por tudo que é tipo de humilhação, fome. E a justiça ela pode ser feita assim, mas da maneira justa. Justa. Eu errei, eu estou pagando pelo que eu fiz, eu errei. Mas ela tem que ser justa. Não usar de meios para me prejudicar minha família toda, que não tem nada a ver com isso. E que é muito fácil também a gente usar do poder para poder prejudicar os outros. Isso não é justiça, não. Isso aí é injustiça. Você quer a justiça aqui hoje? É o que eu mais quero. A justiça. Não o que estão fazendo comigo e com a minha filha, não. Isso aí não é justiça, não. Não tenho mais perguntas, tá? E encerro aqui a... Jurados, alguma pergunta? Se quiser, só levantar a mão e fazer pergunta para mim. Daquela mesma maneira, objetiva, tá? O corpo da vítima foi encontrado só de cueca. Havia algum relacionamento íntimo entre a vítima e alguém da sua família, com a senhora ou com alguém? Não. Nem com a minha filha, nem comigo. A senhora sabe a razão pela qual o corpo foi encontrado só de cueca? Não, isso aí eu não posso falar para o senhor, que eu não sei. Era isso que o senhor queria saber? Pode falar.
Quando o Bruno chegou, a senhora que chamou? E Mentira do a Bruno, vítima- ele estava... A vítima estava desmaiada? Não, não estava, não. A gente estava discutindo, eu vi o Bruno... A gente quem? Eu e o Edilson. Eu vi o Bruno se aproximando e eu saí de perto. Peguei meus filhos, coloquei para dentro do quarto. Ele já estava com o amigo dele. O Edilson não estava desacordado, não. Era isso que o senhor queria saber? O taxista falou que quando ele pegou ela na casa dela para buscar a filha e o documento, ela colocou duas malas no porta do carro, uma vazia e a outra alguma coisa dentro, mas também estava cheia. O que tinha, mas qual o objetivo dessa mala? Eu queria saber. A senhora chegou a chamar um taxista? Sim, senhor. Colocou malas no táxi? Eu não me recordo mais dessa parte. Eu só lembro da Gabriela, da ligação, mas dessa parte eu não consigo me recordar. Foi dito que teria colocado uma mala cheia ou outra vazia. Não lembra nada assim? Não me recordo mais. Era isso que o senhor queria saber? Foi dito que uma faca encontrada no carro era igual a uma faca na sua casa. Como é que essa faca foi parar no carro onde a vítima foi encontrada? O Bruno que pegou. O Bruno? A senhora viu? Ele me falou. A senhora não viu ele pegar? Não. A senhora sabe dizer quando o Bruno chegou, onde o Rafael estava? O Rafael, ele fez... Eu não me recordo o horário, mas... Ele tem uma passagem no dentista e depois ele foi para a rodoviária. Mas ele foi para o dentista, ele usava aparelho. Ele tirou depois que foi preso. Quando o Bruno chegou, o Rafael estava lá? Não. Ele tinha ido para onde? Isso aí eu não sei. Mas ele não estava lá. Nem o Matheus. Era isso que o O senhor queria saber? Rafael e o Matheus nunca entraram nesse carro. Mais alguma pergunta? Ela falou também que como se ela tivesse planejado. Como ela traiu a vítima para a casa dela, que não foram encontradas ligações, nem... A senhora, E justamente naquele dia, o Henrique no dia que isso aconteceu, a senhora já estava esperando ele, marcou um encontro com ele, a vítima foi lá a seu pedido. Como que O aconteceu isso? Edilson frequentava o condomínio diariamente. Não era surpresa ele aparecer, não. Diariamente? Frequentava tinha- muito o condomínio. Ele tinha alguma atividade lá? Não, só cobrar e me ameaçar. Nesse dia, a senhora chegou a ligar para ele ir lá, alguma coisa? Não. Era isso que a senhora queria saber? que a dona Maria da Paz falou que tinha 4 meses, mas ela não falava, né? Um dia, nesse dia. Tá falando que ele... Nessa época ele ia diariamente lá? Na época do ocorrido, ele tinha umas passagens lá. A casa da minha mãe fica no centro. Minha casa fica entre o condomínio e dobra por trás da casa da minha mãe. Necessariamente, se ele for na minha casa, ele não precisa passar na casa dela. Porque Então são nem ca- sempre quando ele ia na sua casa, ele ia na casa da sua mãe. Também. Como? Quando às vezes ele ia para lá para casa, que ele conseguia falar comigo, ele não passava lá na casa da minha mãe. A senhora entendeu? De que forma o Bruno, o Henrique e a Gabriela chegaram lá? Porque foi falado aqui, né? A situação, eu queria saber como eles chegaram na casa própria. Que carro que eles chegaram? Eles chegaram lá de que maneira? Isso aí eu não sei falar, porque eu estava na minha casa. Eu só vi na hora que o Bruno foi chegando. Mais alguma? Aproveitando a tese da pergunta do professor Bruno, como chegou lá, ele diz que quando ele chegou, a vítima estava desmaiada. Pergunta, por que ela está dizendo que o Bruno que fez a situação em desmaiar a vítima? A senhora sabe se o Bruno fez a vítima desmaiar? O Bruno chegou, entrou
E eu peguei as crianças e entrei para o quarto. O Edilson não estava desmaiado. Ele retirou ele de lá de dentro, mas ele não estava... Como? Ele quem? O Bruno e o amigo dele. O Henrique não estava furado, não estava desmaiado. Como é que a senhora sabe? Porque na hora que o Bruno chegou, eu estava discutindo com ele. Quando o Bruno chegou, Foi. o quê? Quem Eu estava discutindo? discutindo com ele. Ele estava em pé, ele não estava desmaiado. Mas aí a senhora falou que entrou. Entrei Para onde? pro meu quarto. E o que aconteceu depois? Eu fiquei lá dentro. Então a senhora não sabe se ele desmaiou, Não se a sei. vítima desmaiou. Não sei. Era isso que o senhor queria saber? Deu para entender? Mais alguma? Você não ouviu nada de luta corporal, de barulho, assim, característico de alguma coisa caindo no chão? No que a senhora entra para o seu quarto, deixa a vítima e os dois, né, o Bruno e quem mais? O Henrique. O Henrique. Deixa eles na sua casa, na outra parte da casa. O que eles fizeram? Eu não sei, eu entrei pro quarto e liguei a televisão alta por causa dos meus filhos. A senhora não escutou grito? A televisão estava tudo ligado num... Quebra-quebra? Não. Era isso que a senhora queria saber? Mais alguma? Parece que o Edilson ia diariamente na casa dela. Ele passava um pouco voltar na casa da mulher. Como é que ele entrava no condomínio? O portão era interrompido, alguém sabia que ninguém abria para ele. Ele entrava de que maneira no condomínio, já que ele ia diariamente lá? O condomínio, todos os moradores têm controle. E a maioria deles, quando alguém chega buzinando, que são as duas primeiras casas da lateral, tanto da direita quanto da esquerda, eles abrem o portão. Os outros moradores abrem o portão? É. Um dos moradores que fazia bastante isso era o Wagner. Fazia bastante o quê? Abriu o portão para os outros. Era isso que o senhor queria saber? Para qualquer pessoa, essa pessoa... Ele tinha prazer de fazer isso. Ele tinha prazer de fazer isso, de abrir o portão para quem quer que fosse na casa de qualquer pessoa. Ele morava na entrada do condomínio. Era o primeiro morador perto Segundo. do portão. Segundo. Segundo. Tá. Mais alguma pergunta? Dona Inotti, eu vou encerrar aqui o interrogatório da senhora. Já pode ir. Nome completo do senhor, Rafael? Rafael Ferreira de Abreu. Quantos anos o senhor tem? 30. A data do seu nascimento? 8/12/94. Cidade que o senhor nasceu? Belém. Nome da sua mãe? Oinote na Silva Ferreira. Do seu pai? Rubens Ferreira de Abreu Júnior. Endereço do senhor? Folha 14. Quadra... Eu acho que eu não lembro então, o endereço todo. Mas de Marabá. Folha 14, quadra especial, condomínio Antônio Cabeludo. Condomínio Antônio Cabeludo? Sim. Trabalha com o quê? Sou vendedor. Vende o quê? Vendo celulares, eletroeletrônicos e... É só isso mesmo. Certo. Casado, solteiro, vive em união estável? Solteiro. Tem filhos? Só um. Qual a idade? 10. Registrou? Sim, senhor. Mora com o senhor? Não, com a mãe. Estudou até que série? Estudou até que série? Eu terminei o ensino médio e estava cursando faculdade. De? Direito. Estava em que período? Quarto. Em qual cidade? Marabá. Parou quando? O quarto período foi quando? 2020. Foi. 2020. Certo. Tem título de eleitor? Tem. Vota em Marabá? Voto. Seu Rafael, a denúncia foi lida para o senhor disse que entendeu a acusação. Eu falei a respeito do direito de permanecer em silêncio, e aí o seu advogado informou que o senhor vai responder as perguntas só do advogado de defesa e dos jurados. É isso mesmo? Sim. Tá. Então, a partir de agora, os seus advogados farão perguntas. Tudo bem. Doutores, fiquem à vontade. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor. Rafael, desde ontem nós estamos aqui nesse julgamento. Você já pôde ouvir o depoimento das testemunhas. Você agora, nesse segundo dia, tem a oportunidade de, aos jurados, falar um pouco sobre os fatos. E eu preciso iniciar
esses esclarecimentos também lhe perguntando quem era o Rafael antes de ser preso em 2021. Quem é você, Rafael? Doutor, eu sou uma pessoa... sempre fui uma pessoa simples, eu trabalho. Sou ajudado pela minha mãe, minha avó, porque eu sempre estudei, né? Terminei meu ensino médio, escola particular, fiz faculdade. Eu não terminei a faculdade porque eu comecei a trabalhar com vendas, trabalhei na casa do celular também. E basicamente a minha vida é essa, eu nunca mexi com nada de errado, nunca precisei, minha família sempre me amparou. Minha mãe, meu pai, minha avó, que eu moro com minha avó. Sua avó bancava teus estudos? Sim, bancava. Certo. Bora lá. Você tem filho? Tenho. Como é o nome do seu filho? Enzo Rafael. O Enzo Rafael tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 10. Ele tinha quantos anos quando você foi preso? Tinha 6. 6 anos. Tem quanto tempo que tu não vê teu filho, Rafael? Tem 4 anos e alguns meses. Depois que você foi preso, nunca foi te possibilitado ver teu filho? Nunca consegui. Eu tentei, mas não deixaram. A casa lá. Falar alto, os jurados precisam te ouvir. Eu tentei lá na casa onde eu estava custodiado, mas não consegui a visita dele. Nunca consegui a visita do meu filho. Tá. Você, Rafael, conhecia o Edilson? Conhecia. Conhecia o Edilson. Você, Rafael, tinha uma boa relação com o Edilson? E aí eu te faço essa pergunta porque a ex-esposa do Edilson trouxe a informação que vocês, além de uma amizade, tinha até uma certa convivência no que diz respeito a pai e filho. Teve um momento que ela mencionou que você, apesar de ali havia discussão por dívida, mas dizia, não, Rafael e Edilson, eles eram pessoas que brigavam, depois já estava tudo normal, que você foi à casa dele, já dormiu lá. Como era essa relação com o Edilson? Me explica aí, bora começar por aqui. Era uma relação, acho que normal. Ele ia de vez em quando vender joias para minha avó. Eu sempre estava lá, que eu morava com a minha avó. E, tipo, normal, ele era um cara tranquilo. Ele era um cara bacana contigo? Sim, comigo sim, bacana sempre. Contigo. Certo. Bora lá. O Edilson, ele vendia joias para tua mãe? Vendia. Certo. O Edilson emprestava dinheiro para tua mãe? Tu se recorda de alguma coisa além das joias? Não. O senhor não se recorda disso? Não. Ele não emprestava ou não recorda? Não, ele nunca emprestou dinheiro para mãe. Certo. Só vendia joias. Certo. Te pergunto. Tem uma informação nesse processo que o Edilson tinha se direcionado à casa da tua mãe em Belém. Já. Tua mãe já morou aqui em Belém? Sim, já. Tua mãe morava onde aqui nessa cidade? Lá na rua Tamóis, Campinagés, edifício Paul Ricardo. Que isso? Aqui é como é o nome de bairro? Eu não sou daqui, eu não Batista conheço. Campos. Como? Na Batista Campos. Tua mãe morava na Batista Campos? Sim. Certo. Rafael. Bora lá. A testemunha Alfa e a outra testemunha, um policial militar, foi quem te trouxe aqui para dentro desse processo. Então vamos esclarecer sobre o que essas três testemunhas falaram. Bora lá. O Prestes informou que no dia do fato ele viu você, Rafael, o Matheus e o Bruno dentro de um veículo entrando no condomínio, e esse veículo seria de propriedade da vítima, o senhor Edilson. Eu te pergunto, você estava dentro desse veículo? Não estava. O senhor estava no condomínio, e aí eu vou chegar no horário, mas eu quero saber, nessa data, o senhor estava no condomínio, no dia 13, o senhor estava lá nesse condomínio? Estava. Estava. Bora lá. O senhor, neste dia, chegou a pegar vasos com o Matheus. O senhor, neste dia, encontrou o Matheus lá no condomínio? Encontrei. A gente estava carregando os vasos. Me explique melhor isso aí. Me explique melhor. Acordei de manhã, aí o Sandoval, que é o marido da minha avó, que chama ele de meu avô Portis. Aí, é o marido da tua avó? Sim. Certo. Aí ele falou pra gente mudar os vasos de lugares. Mudar os vasos? Eu e o Matheus. Sim. Que ele ia fazer uma capina lá atrás. Que ele gosta de ficar limpando.
Aí ele foi fazer a capina e eu fiquei com o Matheus arrumando os vasos. A gente tirou da frente da casa da avó e botamos na entrada do condomínio. Os vasos, assim, na entrada do condomínio, perto do portão. Certo. Aí bora lá. Teve uma testemunha nesse processo, eu digo a inicial. Eu vou apresentar aqui nos debates. Que falou que viu você lá, isso na delegacia, no condomínio, que pôde perceber que você estava com o Matheus, que pôde perceber que o senhor saiu também nesse veículo, e essa testemunha foi acompanhada do PM Prestes lá na delegacia e prestou esse depoimento. Desse depoimento foi realizado uma quebra de dados. E essa quebra de dados informa que o senhor estava no condomínio. No entanto, ela não diz que no horário das 11h48, que foi o último momento em que a vítima Edilson enviou um áudio para sua esposa, para sua sogra, dizendo que não iria almoçar lá. Desse período para frente, tu se recorda, sei que faz muito tempo, aonde você foi, o que você foi fazer? Fale aqui agora a verdade. Se você não souber, fala que não sei, eu não me recordo. Isso é muito importante. Doutor, depois que a gente começou a arrumar os vasos, aí chegou um carro no portão. De quem é esse carro? Era o de Edilson. Certo. Ele chegou. Eu não sabia que era ele, que estava tudo com o carro fechado na preta, né? O filme preto, eu não sabia. Tu viu o Edilson lá? Não, aí ele baixou o vidro e chamou. Tá. Aí abriram o portão. Sim, abriram o portão. Aí eu te pergunto, foi nesse momento que ele já foi direcionado lá à casa da sua avó? Sim, ele entrou com o carro, parou. Fala aí o roteiro, me diz aí. Parou quase em frente na casa da avó Uhum. e desceu. Aí ele me perguntou. Uhum. Perguntou o quê? Rafael, cadê tua avó? Uhum. Eu saí e entrei na casa procurando ela. Uhum. Né? Procurei. Quando eu saio para falar que eu não tinha achado lá dentro, o Matheus fala: Rafael, ela tá lá atrás com o Sandoval. O Matheus fala que a tua avó estava lá atrás do Sandoval. Bora lá. Perfeito. Aí o Edilson sai acompanhando o Matheus para ir chamar ela. Uhum. Aí eles voltam, o Matheus, o Edilson e a vovó. Certo. A avó e o Edilson entram para dentro da casa. Ficaram conversando lá. Ficaram conversando. Perfeito. E eu continuei meu serviço. Continuou seu serviço. Esse horário era aproximado ali, próximo ali, rompendo para o início do almoço. Doutor, era mais ou menos umas 11... Eu não me recordo. Não tem problema. O horário certo eu não recordo. O que você não se recordar, meu filho, não fale. Fale o que o senhor souber de verdade. Eu não recordo o horário. Certo. Deixa eu te perguntar, tu morava onde? Em 2021, tu morava onde? Eu morava em Goiânia. Tá. Tinha quanto tempo tu estava lá em Marabá, Rafael? Tinha quase 20 dias. Ia fazer 20 dias. Certo. Eu sei que tem muito tempo. Mas o que tu souber informar é para informar. Bora lá. Nesse dia, Rafael, tirando esse ponto de partida, que tu não se recorda muito o horário, eu vou apresentar aqui depois aos jurados o horário que tu estava lá, mas enfim. Tu foi aonde? Tem algum fato em especial que tu tenha saído do condomínio, que tu se recorde? Tem. Fale. A gente foi, a avó terminou, o Edilson, eu entrei, o Edilson não estava mais lá, aí a avó chamou todo mundo para almoçar, ela foi fazer almoço, chamou todo mundo. Eu, o Enzo, meu filho estava comigo. Seu filho estava nesse dia lá no condomínio? Tava, ele chegou um dia antes. Ele fica onde lá? Ele dorme comigo. Ah, a Lana então foi lá buscar teu filho. Foi, me no recordei. dia, à tarde ela foi pegar ele. Isso, no dia do fato, me recordei. A Lana, quem é a Lana? Minha ex-mulher. Ela é mãe do seu filho? Sim. Certo. Pode continuar. Aí, ela chamou eu para almoçar, o Matheus, Sandoval, o Enzo e o tio Raimundo. Nós 5. Aí, eu almocei rápido e deixei o Enzo com ela. E saí. Saiu, bora lá, saiu. Tu saiu para fazer o quê? Tu saiu para matar o Edilson? Não, eu fui comprar minha passagem. Tá, então bora lá, chegamos aonde eu queria chegar. Essa passagem tu comprou aonde? Onde foi que tu comprou essa passagem? Onde é que se compra passagem em Marabá para Goiânia? E na rodoviária da 32. Rodoviária da 32, certo. Rodoviária da 32. Você, Rafael, em vez de estar nesse horário, lá na rodoviária da 32, você estava lá próximo à nossa água? Não estava. Não estava.
Nesse dia tu foi para Goiânia? Fui. Foi. Fui. Você confirma que você foi nesse dia para Goiânia? Fui. Certo. Ficou quanto tempo lá em Goiânia? Tu foi preso aonde? Tu foi Eu preso fui aonde? preso no aeroporto de Goiânia. No aeroporto de Vindo Goiânia. para Belém, que Isso. ia vir para Marabá. Tu estava fugindo? Não. Eu estava vindo para Tu ia Belém. fugir para cá, né? Fugir para Marabá. Certo. Rafael, nesse período que tu tá encarcerado, eu já sei que teu filho, você não conseguiu ter acesso a seu filho. Eu sei que você não teve participação nesse crime. Eu sabia por você, mas hoje eu fiquei sabendo pela sua mãe. Mas eu te pergunto, responda com calma, sobre esses fatos, Rafael. O que você ficou sabendo? O que te revoltou? 4 anos preso, Rafael. É a tua oportunidade. A tua verdade vai ser a justiça para ti. Responda. Doutor, depois que eu fui para Goiânia, a minha mãe, depois de um tempo, eu não lembro se foi 30, acho que foi 30 dias mais ou menos, ela me ligou. E foi em Goiânia. Ela foi, conversou comigo e me contou. Tua mãe assumiu. Sim. Essa questão de data aí eu te digo, como tem muito tempo, fale ou mencione se você tiver certeza, porque às vezes pode dar um gatilho de dizer, ele falou que era 30 dias, mas é só 15, então você precisa ter certeza. Então fale o que você tem certeza. A data eu não tenho certeza. Perfeito. Sua mãe falou o que pra ti, cara? O que foi que tua mãe falou pra ti? Fale o que sua mãe falou pra você. Ela disse que mandou matar o Edilson. Pode falar. Aí ela me contou. Mandou matar ele e que para mim ficar tranquilo, que ela não ia me envolver em nada, mas eu entrei em desespero na hora que ela me contou. Eu não queria saber de nada disso, que eu estava casado, tranquilo lá na minha casa. Aí ela foi e me contou tudo, basicamente. Acho que tudo, não sei se foi tudo. Mas ela me contou. Ela te contou? Sim. Bora, eu preciso saber o que ela te contou, porque é um dia importante. E hoje aqui é trazer a verdade no sentido que essa verdade ela corrobora com os autos. Sim. E ela contou o quê? Eu sei que ela contou. Ela já assumiu isso aqui para todo mundo. O que ela te contou? Contou que ela tinha mandado matar o Edilson junto com a Gabi, o Bruno e o Henrique. Quando ela te falou da Gabi, foi no sentido de que a Gabi foi envolvida nisso através do Bruno, que ela chegou lá na hora? Sim, exatamente. Ela chegou, a Gabi chegou junto com o Bruno e o Henrique, os 3, e eles entraram lá para casa da mãe, e depois que aconteceu, ela não quis me contar assim, detalhado, ela me contou tipo, rápido. A Gabi foi uma surpresa lá na ação. Sim, ela disse que nem sabe por que a Gabriela. E o combinado era o quê? Qual era o combinado? Dela com o Bruno e com essa outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? O Henrique. Aí ela disse que ele pegou o Henrique, amarraram ele, o Henrique e o Bruno, pegaram, levaram para dentro do carro. O Bruno dirigiu o carro, a Gabriela entrou no banco de passageiro e o Henrique foi atrás. Entendi. Sabe por que a Gabriela entrou desse carro? Como é que chegaram a te falar? Como foi essa exigência de entrar, já que ela não sabia? Isso tem que ficar explicado. A Gabriela, eu conversei com a Gabriela, ela disse que no dia estava muito drogada. Sim, certo. Ela era usuária de cocaína, então ela estava muito drogada no dia. Certo. Perfeito. E aí, quando envolveu você, envolveu sua avó, e aí envolveu mais uma pessoa nessa história. Sim. E quem foi essa pessoa que foi envolvida? Que está sentado aqui, sem ter qualquer envolvimento com isso. Quem foi essa pessoa? Eu, doutor. A pessoa além de você. Matheus. Por que o Matheus está aqui, cara? Doutor, não sei. Porque o Matheus estava comigo só pegando os vasos. Não tem como. A tua mãe falou pra ti lá em Goiânia, ela te falou depois que o Matheus tinha algum envolvimento com isso? Não, ela disse que ele nunca teve envolvimento de nada. A tua mãe falou pra ti o desespero que foi quando eles saíram da casa e as ligações para a Gabriela sobre os fatos? Falou.
Fala, eu preciso saber, Falou. principalmente em relação a Gabriela, por quê? Segundo sua mãe, o plano não contava com a Gabriela. Não, era só. Ela disse que era ela, o Bruno e o Henrique só. O plano era dos 3 só. E lá na hora estava Henrique, Gabriela e Oinótina. Isso. A Gabriela estava drogada nesse dia. Foi ali naquele momento, e se você não souber, não fale. A Gabriela vai ter a oportunidade de falar isso, se ela tiver falado com vocês. Houve ali uma coação, um chamamento, bora comigo, uma exigência, tu tem que ir. Ela falou para você que o Bruno, naquele momento, exigiu que ela fosse? Como é que foi isso? Você sabe, se não souber, não responda. Não, isso eu não sei. Não doutor. sabe, não responda. Não quero sei. que você entre aqui para mentir. Perfeito. Tu conhece uma pessoa por Carlos Eduardo, em Marabá? Carlos Eduardo. Não. Não. Tu Carlos... conhece uma pessoa pelo apelido de DJ Tritu? Conheço. Certo. Essa pessoa morava em Goiânia? Não. Não. Essa pessoa era amigo do Bruno? Sim. Era bons amigos, tu sabe? Eram melhores amigos os dois. Os dois. Certo. Pode falar, se quiser falar qualquer coisa. Doutor, sobre essa situação, eu quero falar para o senhor que eu não tenho nada a ver com isso, doutor. Certo. Eu não participei desse Certo. ato. Não, mas de jeito nenhum. daqui a pouco, depois nos debates, isso aí eu vou... Não conseguir participei de trazer. jeito nenhum. Fica tranquilo. Eu quero que você responda sobre o que o senhor sabe. É 4 anos preso. E o senhor aqui tem que focar em tudo que o senhor sabe para responder aos jurados. Lhe pergunto agora. Você ligou para uma pessoa chamada Henrique? Você algum dia encontrou com algum Henrique? Você, nesse dia, mandou mensagem para Henrique? Você tem alguma relação de amizade com o Henrique? Você já fez algum assalto com o Henrique? Você já foi a Castanhal encontrar com o Henrique? Não, doutor, não. Certo. Henrique era amigo de quem, você sabe? Do Bruno. Certo. Do Bruno. E aqui o Bruno vai ter o momento dele se defender disso, mas eu quero te perguntar o seguinte. Em todo esse período, essa resposta eu já tenho, mas eu quero saber de você. Houve 2 busca-apreensões. Em uma delas, houve a apreensão do seu celular. E se esse celular for aberto aqui agora, vai ter algum vestígio de mensagem, de ligação, de contato seu com o Henrique? Não, senhor. Certo. Você ficou cego lá no presídio? Fiquei. Perdi a visão do meu olho direito. O senhor perdeu a visão. Porque aparentemente, veio o senhor assim, dá-se a entender que sua visão é normal. E aí, essa visão que o senhor perdeu foi fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando em quê? Eu trabalho na área externa e interna do presídio há 2 anos e 6 meses. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco uma certidão que comprova isso, tá? Mas eu quero te perguntar uma coisa. O Matheus trabalha lá também? Trabalho. Trabalha. Quando você comprou essa passagem lá para Goiânia, houve algum momento que você teve dificuldade de comprar essa passagem, que você teve que contactar alguém para te passar um dinheiro porque estava mais cara? Tu se recorda de alguma coisa relacionada a Sim. isso? Tá, se recorda. Ponto e partida. Então, bora lá. Essa dificuldade, após isso, o que o senhor fez? O que o senhor precisou para sanar ela? E qual foi essa dificuldade? Eu não sabia a senha do cartão da mãe. Não sabia. Quem era que sabia? A Gabi sabia? Tu teve que ligar para a Gabi? Tu teve que ligar para tua mãe para pegar essa senha? Tive que ligar só para a mãe. Certo. Bora lá. Você, e aí eu te adianto, saiu, muito provavelmente, do condomínio por volta de 11h30. Nesse intervalo de 11h30. E aí eu não sei se você vai se recordar sobre isso. Primeiro, tu usava aparelho na época do... Usava aparelho. Usava aparelho. Tu se recorda, se não se recordar, não tem problema. Tu chegou aí no dentista nesse dia? Eu fui no dentista na segunda-feira. Foi, um dia antes. Isso. Perfeito. Esse aparelho você teve que tirar depois? Tive que tirar no presídio. Entendi. Ao longo desses 4 anos, Matheus, ao longo desses 4 anos que você está preso, seu filho você não pôde receber visita. Não. Certo? Sua avó você não pôde receber Também não. visita. A sua mãe
está presa, sua irmã está presa, os seus 2 irmãos menores. Fica tranquilo. Sim. Pega uma água lá para ele. Mais alguma pergunta, doutor? Bora lá, Rafael. Depois de terminar essas perguntas, muito provavelmente os jurados terão a oportunidade de também fazê-las ao senhor. E tiver uma água lá também, tá? Tá. Eu preciso que tu responda, tá, Rafael? Os jurados, que tu tire todas as dúvidas deles. Mas sobre a sua mãe, sobre você estar nessa situação, qual é o seu sentimento hoje sobre isso? Sobre a sua irmã estar nessa situação, sobre a sua avó ter estado presa e podendo sair daqui condenada. Doutor, apesar de tudo, é minha mãe. Eu amo minha mãe. Não tem como eu sentir raiva da minha mãe. Não tem como, é impossível. Eu amo ela do mesmo jeito, apesar de tudo, que eu passei na cadeia de Goiânia, que demorei, 5 dias para chegar em Marabá. Passei em várias cadeias até chegar em Marabá, mas não tem como. Eu senti raiva dela ou algo do tipo. Não. Então, eu não tenho nenhuma mágoa, nada da minha mãe. Não tenho. Mas você quer que ela responda pelo que ela fez? Que ela pague pelo que ela fez? Doutor, é o correto a ser feito, né? É justiça? Sim, é justiça. Você quer justiça? Sim. Doutor Odilon, eu vou finalizar, Rafael, te dando a oportunidade de falar algo sobre você que eu não te perguntei e finalizar esse momento agora, que você faça a sua última defesa sobre isso e exponha aos jurados a sua versão e a sua verdade. Tá, doutor, eu quero falar alto. Quero falar que eu não cometi esse crime. Eu jamais mexi com nada desse tipo de errado, não. Eu sempre fui bem criado pela minha mãe, pela minha avó, que eu fui criado pelas duas. Eu não fui criado para fazer esse tipo de coisa ou algo do tipo. Estudei, sempre estudei, trabalhei. Era sustentado pela minha avó? Sim, era. Minha avó me sustentava, sim. Porque eu tive um relacionamento cedo, né, com a Alana, e acabou que a Alana engravidou cedo também. Então, eu fiquei meio assim, perdido depois que meu filho nasceu. Aí minha avó me amparou, me ajudou. Me deu forças e me ajudou a viver, né? Aí eu voltei a trabalhar tudo normal, voltei a fazer faculdade. Eu comecei a fazer faculdade, na verdade, aqui em Belém. Eu esqueci o nome da faculdade, fica atrás do Boulevard. Aí depois eu transferi para Marabá, na Carajás. E a minha vida sempre foi essa, trabalhar, estudar, cuidar do meu filho, dos meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos gêmeos. Eu vi eles nascer, cuidei deles até antes de vir preso. E é só isso mesmo. Sem mais perguntas, Excelência. Jurados, alguma pergunta? O Bruno é usuário de cocaína? Sim, senhor. Cabo Prestes é o que do senhor? Excelência, ele morava no condomínio da minha avó. Então, eu conheci ele lá, no condomínio. Então, eu tinha uma relação com ele normal. Não era amigo íntimo, mas a gente, já fez churrasco junto, mas lá no condomínio, né? Na área comum do condomínio. Só, não tenho uma relação assim, tão grande com ele, não. Já brigaram? Nunca briguei com o Wagner. Mais alguma pergunta?
Essa relação com o Bruno? A minha relação com o Bruno é uma relação boa. Boa, eu já dormi algumas vezes na casa dele, quando ele era casado com a minha irmã. Era uma relação boa. Eu não tenho... Confiava nele? Ele confiava no senhor? Sim, sim, sim. O senhor confiava nele e ele confiava no senhor? Sim, sim. O Bruno afirmou que quando ele chegou na casa da mãe dele, ele encontrou o Rafael na casa ao lado do corpo. Isso é verdade, essa afirmativa do Bruno. O senhor conhece essa afirmação do Bruno? Não, que doutor. O senhor foi Não, visto lá? não estava lá. Não estava na casa? Não. A última, com relação ao equipamento que registra a gravação de vídeo, se foi ele que descartou o equipamento. Tinha algum equipamento de gravação, de segurança? O senhor está falando Condomínio. do condomínio. Da sua avó, da sua Não, mãe? não mexi no DVR. Não mexeu? Não. Foi descartado esse equipamento? Eu não sei informar sobre ele. Eu sei que ela disse que ele estava com defeito, mas eu não... A minha avó. Ela disse que o equipamento estava com defeito? Sim. Foi descartado, jogado fora? Foi. Foi assim? Foi jogado fora? Foi jogado fora. Como é que o senhor sabe? Ela falou. Ela falou pra mim. Era isso? Eu gostaria de saber se tem algum motivo específico para ele estar lá, já que ele estava morando em Goiânia, o que ele estava fazendo especificamente nesses dias lá em... O senhor já estava morando em Goiânia há quanto tempo? 11 meses. 11 meses. E foi para lá nessa época, a que pretexto? Quando eu vinha para Marabá, era porque eu estava vendo... Minha mãe, ela tinha uns negócios aqui em Marabá. Lá em Marabá, desculpa. E eu vendi um terreno em Marabá. Para ela. Por Jansen Prates, de Nova Ipixuna. E eu não... Entendi. O senhor vendeu um terreno? Para minha mãe. Para minha mãe. Eu fiz essa venda do terreno. Senhor? Não, o terreno é dela e eu fiz a venda. Eu fui o O corretor. terreno era da sua mãe. Eu fui o corretor da venda. O senhor foi o quê? Não entendi. Corretor. Eu fiz Corretor, isso. corretor. Aí eu peguei, ela me chamou para mim vir terminar de fazer os trâmites, né, da venda, que era o contrato de compra e venda, tudo. E eu vim para fazer isso. Ao Inótina que vendeu. Isso. Não, eu vendi o terreno dela. Arrumei o comprador, vendi e vim fazer o resto dos trâmites da passagem de documento, essas coisas. E o contrato. Para isso que o senhor saiu de Goiânia? Isso. Pra ir Para pra fazer. Marabá. Isso. É É isso que a senhora queria saber? Já que você disse que está fazendo coletagem, que ele recebeu os honorários, né, de coletagem. Recebeu por essa Sim, ela ia venda? me pagar 10% na venda do Quem ia te terreno. pagar? Minha mãe. Pagou? Pagou. Era isso? Sabe a razão pela qual o Bruno informou que o senhor estava ali no local? Não sei, Benedíssimo. Não sei. Não sei por que ele fez isso. Mais alguma pergunta? Não? Então eu vou agora encerrar o interrogatório do senhor. O senhor vai acompanhar o oficial de justiça, vai para a sala. E eu vou ouvir a Gabriela.